Bolsonaro, tá aqui na sua tela, gente, tá? Nesse dia de hoje, o próprio Bolsonaro se pronunciou sobre esse julgamento, gente, de quebra, soltou uma bomba gigante. Vejam só. O julgamento será justo? Eu já tive problema pessoal com o Flávio Dino quando era um deputado aqui na Câmara. Ele me processou. Então, um processo de julgo contra mim quando era governador, lá do Maranhão. O próprio Alexandre Moraes também. Ele vai continuar sendo tudo. Ele é juiz, interroga, ele decide quem vai ser interrogado. Ele, apesar da delação premiada não poder participar, participa, ameaça. É tudo. É isento, não é? Em vários momentos é citado ele como vítima. O vítima, né, vai julgar a mim? O julgamento será isento? Repito, para mim seria muito mais fácil, melhor estar do outro lado. Mas do lado do povo brasileiro, de Deus e da verdade. O julgamento será... E aí, gente, é a pergunta que o Bolsonaro acabou de fazer. E aí, vocês acham que esse julgamento vai ser justo para Jair Messias Bolsonaro, depois de tudo que ele acabou de soltar aqui nesse vídeo? Coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês, gente, tá? Daqui a pouco, o André Mendonça, gente, tá? Acaba de soltar uma bomba gigante, decisão bombástica, tá? Daqui a pouco eu vou trazer para vocês. Mas antes de trazer aqui o doutor Vilarte, o advogado do Bolsonaro, que destruiu a narrativa, né, da PF, do PGR, do Moraes, na tentativa do golpe de Estado, doutor Vilarte, gente, impecável. Deixa eu trazer para vocês aqui que o vídeo está simplesmente impecável, né? Assistam com muita atenção porque todas as informações foram divulgadas agora, neste exato momento, notícias fresquinhas, acabaram de sair do forno, você já está sendo atualizado aqui no nosso canal. Falando em canal, você que está aí do outro lado, você já faz parte aqui da nossa família? Ainda não? Olha aqui embaixo do vídeo, ó, tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. É só clicar em cima, clicou automaticamente, gratuitamente, você já vai fazer parte aqui da nossa família. Vamos lá, pessoal? Logo de cara, deixa eu trazer aqui uma informação para vocês que tá chamando muita atenção, o alinhamento, gente, tá? O alinhamento dos advogados que estão participando, né, desse julgamento ali dentro do STF. E o que tá chamando muita atenção, não só da direita, mas principalmente da esquerda, é exatamente o alinhamento de todos os advogados em defesa, não só o doutor Celso Vilarte, né, da defesa do Bolsonaro, mas os outros advogados que estão também fazendo as defesas dos aliados do Bolsonaro, gente, tá? É a questão do alinhamento, gente, tá tudo muito certinho, tudo muito assim. Isso tá chamando a atenção de muita gente. E a notícia pode ser extremamente favorável, porque é exatamente esse alinhamento que pode fazer uma grande reviravolta. E daqui a pouco eu vou trazer aquela questão do Fux, gente, que acabou de, né, peitou os outros ministros ali, vocês vão entender, porque eu vou trazer daqui a pouco essa informação. Mas deixa eu explicar para vocês aqui essa questão. Inclusive saiu até no jornal O Globo, tá? Eles estão percebendo que os advogados estão bem alinhados, estão bem assim, conversando entre si, para não fazerem nada de errado, porque, afinal de contas, né, é o ex-presidente e seus aliados que estão sendo julgados. Vejam só a gravidade da situação. Nulidade de delação, acesso a provas e análise no plenário. Os 7 argumentos das defesas do julgamento da denúncia do suposto golpe no STF. Ou seja, é esse alinhamento, tá? É todos os advogados alinhados no mesmo posicionamento é que tá chamando muita atenção e deixando ali alguns ministros desesperados. Eu acho que eles não esperavam esse alinhamento. E a questão da nulidade, é a questão da nulidade de delação, gente. A nulidade daquela delação do Mauro Cid é um ponto, gente, tá? Que houve praticamente unanimidade entre todos os advogados, praticamente, né, que participaram desse julgamento hoje. Ó, em cerca de 2 horas, os advogados de defesa do ex-presidente Bolsonaro e os demais 7 acusados, incluídos no chamado núcleo central da denúncia, né, sobre a tentativa de golpe, tá, apresentaram seus argumentos e negaram as acusações do PGR, tá? Durante o julgamento no STF. A primeira turma da corte analisa nessa terça-feira se aceita abrir uma ação penal sobre o caso, tá? Nas sustentações orais, quando os defensores tiveram cerca de 15 minutos para cada um falar, os advogados argumentaram que não houve crime, né? Negaram qualquer articulação para desrespeitar o resultado das eleições de 2022. Entre os principais pontos levantados pelas defesas estão o ataque à delação de Mauro Cid. É a questão que eu acabei de pontuar para vocês, gente, tá? Praticamente todos os advogados mencionaram que tem que ser nulo, tá? Essa questão da delação do Mauro Cid.
ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, a falta de acesso ao material completo, a suposta prática de anexar alto volume de provas irrelevantes ao processo para dificultar a defesa, o afastamento da ligação com a tentativa de golpe e a falta de conexão com os denunciados do 8 de janeiro. A própria manchete diz aqui o seguinte: 7 argumentos da defesa, tá, para acabar com essa questão, com essa narrativa contra o Bolsonaro e aliados. A primeira, gente, tá aqui, ó, ausência de elementos para configurar tentativa de golpe. Ou seja, segundo os advogados, tá aqui, ó, eu tô trazendo aqui os 7 elementos, os 7 argumentos que eles deram para que isso não avance, gente, tá? Para que a denúncia não seja aceita pelo STF. Então eles estão dizendo aqui, ó, nos motivos, ausência de elementos para configurar tentativa de golpe, ou seja, crime mesmo, né? Não conseguiram provar absolutamente nada, tanto no relatório da PF, tanto no PGE, então não teve realmente, de fato, aquela prova para que ele se torne réu. Outro argumento que eles estão mencionando é a falta de acesso às provas, né? Todos os advogados reclamaram durante a sustentação da falta de acesso às provas, que dificulta, gente, tá? O trabalho deles de defender os seus clientes. Outra questão, ataques à delação apremiada de Mauro Cid. Isso aqui foi praticamente unanimidade, gente. Toda aquela questão, né, do Mauro Cid, que deu uma versão, aí depois recebeu, segundo, né, os advogados, parece que recebeu ali uma ameaça do Alexandre de Moraes de prisão, aí depois ele foi lá, mudou a delação, deu uma outra versão. Então, a delação do Mauro Cid foi extremamente atacada pelos advogados que participaram desse julgamento hoje. Excesso de documentos. Gente, eles nem disparam, tipo assim, vamos entupir esses advogados de documentos para que eles não tenham prazo para ver nem um terço. Então, como que eles vão fazer um trabalho bem feito, uma defesa bem feita, se eles não conseguem analisar todo o material? Exatamente, parece que feito de propósito, foi um excesso exacerbado de documentos no processo. E o quinto argumento dele, gente, para nulidade, para anular tudo, julgamento no plenário do STF. É a questão que eu vou trazer daqui a pouco, né? O Luiz Fux, ministro ali, soltou uma bomba no meio do STF hoje, que eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Julgamento no plenário do STF, gente. Ou seja, é aquela questão da competência. E pasmem, tá? O próprio Fux falou que o STF não tem competência para analisar caso de ex-presidente da República. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes da matéria divulgada pela Gazeta do Povo. Mas aqui, claro, gente, tá? Um dos motivos que eles querem a nulidade, estou mencionando aqui os advogados, querem a nulidade exatamente pelo julgamento, né? Está sendo no plenário do STF. Ou seja, ex-presidente tem foro privilegiado, os aliados do Bolsonaro têm foro privilegiado para estar sendo julgado no STF, então foi amplamente mencionada essa questão do julgamento em plenário, a questão da prerrogativa de foro privilegiado, e outra, tá, a questão passível de nulidade, também eles bateram na tecla, ligação com o 8 de janeiro, gente, tá? Bolsonaro nem estava em Brasília, não estava no Brasil quando aconteceu o 8 de janeiro. Aí eles querem, à torta e à direita, ligar o Bolsonaro a questão também do 8 de janeiro. Distância de radicais. Então tá aqui, gente, 7, tá aqui, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ou seja, 7 motivos para que tudo isso seja passível de nulidade. Isso aqui, gente, não é que vocês... Ah, Fabiana, mas mesmo assim o STF vai lá e aceita a denúncia da PGR. Isso aqui, gente, é o que os advogados, que eu tô assim impressionada, porque com certeza eles devem ter contato entre si. Foi a questão, gente, tá, deles estarem muito, mas muito alinhados. Isso é extremamente importante para todas as defesas estarem alinhados, tá batendo aquela mesma tecla, não é um dizer uma coisa e depois o outro dizer outra, né, atrapalhando a fala do advogado anterior ou aquele que ainda vai vir. Estavam muito alinhados e isso é extremamente importante e positivo para esse julgamento. E claro, a gente fez um apanhado aqui de algumas sustentações orais, lembrando que isso ocorreu na parte da manhã, nessa primeira parte da sessão, e um ponto que foi muito atacado ali pela defesa foi a tentativa de anular a delação premiada de Mauro Cid. A gente acompanhou ali a defesa de Walter Braga Neto falando sobre a voluntariedade da delação de Mauro Cid. Ele falou porque quis, ou porque foi pressionado, ou porque foi coagido. Vale lembrar que os 5 ministros, por unanimidade, decidiram pela manutenção do acordo de colaboração premiada do tenente Mauro Cid. Esses 5 ministros hoje da primeira turma, eles banalizaram essa sessão de aceitação ou não da denúncia. Porque com todas essas evidências, e vamos nos ater especialmente a 2 fatos. Primeiro Paulo, que você menciona.
O caso da delação do Mauro Cid. O vídeo é público. Nós vimos como aconteceu aquela delação. Nós temos a gravação do Mauro Cid dizendo eles queriam que eu dissesse determinada coisa, naquele telefonema que ele conversa com alguém. Depois, da forma como ele foi pressionado pelo ministro Alexandre de Moraes, inclusive citando familiares. A delação ela tem que ser tão voluntária que, se por um acaso qualquer desvio deste depoente em relação à delação, o juiz decreta a prisão novamente e suspende o acordo de delação. Essa é a regra da delação. Nenhum desses 5 ministros, ou dos outros 4, eu vou ignorar agora o ministro relator do caso, o Alexandre de Moraes, nenhum dos 4 acha isso um absurdo, nenhum dos 4 conhece a lei da delação. Claro que conhecem a lei. O que espanta cada pessoa nesse país é que nós estamos falando de 4 ministros do Supremo Tribunal Federal que pertencem à turma ao lado do Alexandre de Moraes, que estão ignorando o fato principal da delação. Se o Mauro Cid não cumpriu qualquer das primeiras premissas assinadas ali para ser voluntário a uma delação, ao momento em que ele é pressionado, você vai confirmar ou não vai confirmar? Não existe isso. O juiz diz o seguinte: o senhor não cumpriu o que estava escrito na lei, na sua proposição de delação premiada, ou de colaboração premiada, como queiram. Está suspenso, ou decreto ou não a prisão, bom, aí a decisão do juiz. E acabou a delação. Não. Pressionou até o Mauro Cid voltar atrás e dizer o que parece é o que pretendia ouvir o juízo naquele momento. Ou o juiz instrutor, neste caso. Nenhum dos 4 ministros achou isso anormal. Porque o ministro Alexandre já tinha uma opinião formada. Ele defendeu isso. Nenhum dos 4 ministros. O PGR também não viu nenhum problema nisso tudo. O Ministério Público não vê nenhum problema nisso. E querem convencer os brasileiros. Vou ao segundo ponto apresentado aí pelo advogado Celso Villard, do ex-presidente Jair Bolsonaro, em que ele fala sobretudo na questão específica da questão temporal. Vamos lá, cronologicamente. Antes de deixar o cargo, o Zé Múcio, hoje ministro da Defesa do presidente Lula, recorreu ao presidente Bolsonaro porque ele não conseguia ser recebido pelos chefes militares, pelos os comandantes das 3 forças. Isso foi antes do 8 de janeiro, foi em dezembro ainda. O presidente Bolsonaro intercede a favor do José Múcio para que fosse recebido. Nomeia os comandantes militares indicados pelo presidente Lula. Não consigo entender como é que um presidente vai querer dar golpe. Nomeia os comandantes militares que vão estar no cargo no 8 de janeiro. No 8 de janeiro, o presidente Bolsonaro não está no Brasil. Ou seja, como é que uma coisa se liga à outra? Tem uma coisa que é muito básica e ninguém precisa estudar direito. Chama-se lógica. Tudo parece ilógico. Mas não parece porque é ilógico. E estão querendo fazer a gente engolir coisas ilógicas. Ilógicas, simplesmente, na base normal, do entendimento comum. No direito é uma afronta. Os advogados tentaram deixar isso, de forma até brilhante, deixar isso claro, mas parece nada comover esses ministros do Supremo da primeira turma. Nada, nenhum argumento. Se Jesus Cristo baixar aqui e dizer, olha, eu sou Jesus, bom, vai haver divergência dos ministros. Ou os 5 vão dizer, não, você não é Jesus. Sei lá, me pareceu isso hoje, me perdoem ir um pouco além, mas me pareceu isso hoje. Silvio, deixa eu trazer também um trecho do que disse o advogado Demóstenes Torres, que representa o ex-chefe da Marinha, o Almir Garnier. Ele citou possíveis contradições nesse relatório da Polícia Federal que embasou a acusação da PGR. Vamos acompanhar. Ele teria entrado na organização criminosa, segundo o Procurador-Geral da República, para influenciar os demais. E como é que alguém entra em algo para influenciar os demais e permanece calado? Qual o método que ele teria utilizado para convencer os demais? Telepatia? O fato é que os romancistas da Polícia Federal, eles não quiseram pedir de volta os autos para analisar isso, até porque a Marinha aqui se coloca à disposição para esclarecer esses fatos. Foram analisados mais de 250 milhões de áudios e mensagens pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. 250 milhões, nenhum foi enviado ou recebido pelo almirante Garnier. Silvio, se me permite, deixa eu acrescentar aqui mais uma manifestação da defesa agora do general Augusto Heleno, comandada pelo advogado Matheus Maier Milanês, que sustentou falta de indícios de envolvimento do ex-ministro do GSI na suposta trama golpista. O advogado também destacou que, na função, o general Heleno colaborou com a organização da posse do presidente Lula. Esquece a Procuradoria-Geral da República que a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi coordenada pelo então GSI e ministro Augusto Heleno, que correu de forma escorreita, sem intercorrências, com toda a segurança, tanto que empossado está o atual presidente.
Agora sim, Silvio, quero ouvi-lo. A gente trouxe aqui uns trechinhos, né, da defesa do general Braga Neto, também do general Heleno e também do Garnier. Paula, eu acompanhei praticamente inteiro todo esse primeiro dia, né, desse julgamento para admissibilidade da denúncia que tornará Jair Bolsonaro e os demais citados por você réus. Infelizmente, esse será o desfecho amanhã. É um jogo de cartas marcadas, para utilizar a expressão que vem sendo repetida por muita gente. Chamou a atenção o nível dos advogados. Achei que se nós tivéssemos esse nível de sustentação oral em todos os julgamentos relacionados ao 8 de janeiro, talvez os próprios ministros do Supremo chegariam à conclusão que a farsa político-judicial montada pela Polícia Federal, endossada pelo Procurador-Geral da República e sustentada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente nos inquéritos presididos e relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, não para em pé. É impossível parar em pé. Chama a atenção também o nível da sustentação oral do Demóstenes Torres, advogado, egresso do Ministério Público, ele foi procurador e senador da República. Ele desconstrói ponto a ponto, em relação, evidentemente, ao seu cliente, a denúncia apresentada pela PGR. Que, aliás, o atual Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sequer era o agente acusatório lá atrás, né? Vamos lembrar que ele chega depois, numa sabatina posterior. Eu fiz aqui 3 breves apontamentos com base nesses trechos que você trouxe, Paulo. Eu queria trazê-los aqui. Bom, em primeiro lugar, em relação ao Mauro Cid, a delação que sustenta tudo isso, né? Tudo está escorado na delação do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, em 9 etapas. Ela foi fragmentada. Quando aquele gravador, segundo o advogado dele, traz, porque ele usa a expressão gravador, porque não se sabe quem é o interlocutor naquele diálogo do Mauro Cid revelado pela revista Veja. Quando aquele gravador é exposto, ali aparecem todos os elementos de uma coação. O próprio Mauro Cid diz, olha, já estava tudo pronto, eles queriam só que eu confirmasse. Eu não tinha como argumentar, eu não tinha como trazer elementos, não tinha, estava tudo pronto. Então, tudo está escorado numa única delação. E o Mauro Cid, vamos lembrar também, foi o principal alvo de pesca probatória por parte do Supremo Tribunal Federal / Polícia Federal a seu serviço. O Mauro Cid era investigado por conta de carteirinha de vacinação da Covid. Falsificaram uma carteirinha para o presidente Bolsonaro, sei lá mais quem, para ele ir para os Estados Unidos. Esse era o principal motivo. Depois vieram as joias, mas a joia foi vendida, não foi vendida, era patrimônio da União, era particular do presidente. E agora, essa delação sustenta um golpe de Estado. Então veja como as coisas foram caminhando. O ministro Alexandre de Moraes fala sobre isso. Ele disse, olha, eu fui me deparando com outros crimes, com outros indícios, e aí o que é que eu devo fazer? Eu fui seguindo, eu fui abrindo inquéritos, mas não é esse o modus operandi, não é esse o rito, isso é um atropelo do devido processo legal. Essa informação que foi divulgada pela Gazeta do Povo, gente, vejam só, o Luiz Fux surpreendeu, gente, tá? Do nada o cara simplesmente surpreendeu, e eu confesso pra vocês que até eu fiquei chocada, porque o ministro Luiz Fux peitou todos os outros ministros ali e tomou uma decisão contrária a eles. Ou seja, ele tomou uma decisão contra o Alexandre de Moraes, Zanin, Flávio Dino e os outros que estavam ali. Vejam só, Fux diverte sobre competência da primeira turma e defende que julgamento seja no plenário, não pela primeira turma, né? Não que ele seja julgado pela primeira turma, mas que ele seja julgado por todos os ministros. Gente, eu não tô acreditando, viu? Isso aqui realmente chocou o Brasil inteiro. Nem a esquerda tá entendendo aqui o posicionamento do Luiz Fux. Tá aqui a informação, ó. O ministro do STF, Luiz Fux, divergiu do ministro Alexandre de Moraes e votou para que o julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 indiciados por tentativa do suposto golpe de Estado seja levado para o plenário da Suprema Corte. Ou seja, segundo Luiz Fux, não tem que ser julgado ali na primeira turma, tem que ser julgado pela Suprema Corte como um todo. Em votação preliminar, que ocorre na primeira turma e mira o ex-presidente e outros 7 acusados, o colegiado decidiu não levar o julgamento ao plenário. Segundo ele, abre aspas, gente, ele peitou livre, principalmente o Alexandre de Moraes. Ó, segundo ele, abre aspas, ou nós estamos julgando pessoas que não exercem mais função pública e não têm mais foro de prerrogativa no Supremo, ou nós estamos julgando pessoas que têm essa prerrogativa.
E o local correto seria efetivamente o plenário do STF. Declarou Fux em seu voto da preliminar. O magistrado, lamentavelmente, foi vencido pelos votos dos demais e o julgamento segue na primeira turma da corte, gente, tá? E eu vou ser muito sincera e honesta aqui com todos vocês, gente. Essa notícia de que Luiz Fux tem o posicionamento contrário, tá, ao Alexandre de Moraes, né, a Flávia Dino, Zanin, né, e outra, Carmen Lúcia, esta é uma notícia extraordinária para Jair Messias Bolsonaro. Só de saber que tem um dos ministros ali que está divergindo nessa questão é uma notícia excelente, gente. Pelo menos tem um resquício de lucidez na cabeça, gente. Isso aqui não tem que estar sendo julgado aqui pela primeira turma, tem que ser no STF. Então, assim, pegou o Brasil inteiro de surpresa aqui essa decisão de última hora ali, todo mundo achando que ele ia ser Maria vai com as outras, e não, peitou. E tipo assim, não, eu discordo, tá? Tá aqui a informação, quem tá julgando ali é PGR, Zanin, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Fux e Flavino. Ele foi o único, gente, tá? Que diferenciou, peitou todos os outros e disse, não, tem que ser julgado pela corte, por toda a corte, por todos os ministros. Lamentavelmente foi vencido, né, gente? Mas o importante que o Bolsonaro já viu ali que, olha, tem um ali que tá indo pela Constituição, não tá